A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que Deus possa abençoar todos que estará assistindo essa mensagem, que estaremos mais uma vez trazendo uma mensagem da parte de Deus, uma palavra esta a qual Deus tem colocado no meu coração nos últimos dias de uma maneira bem fervorosa, pois sabemos que nos últimos dias a qual já estamos vivendo, temos presenciado muitas coisas a qual não agrada aos olhos do Senhor, muitas coisas a qual é cumprimento da palavra de Deus. Estamos vivendo cada dia mais difícil, mais complicado, a igreja do Senhor sofrendo afrontas na face da terra, sendo perseguida, e nesta noite Deus me deu uma palavra para que eu possa estar trazendo ao coração de todos aqueles que estará recebendo essa palavra da parte de Deus, uma palavra a qual vai nos falar acerca da nossa missão de pregar e anunciar a palavra de Deus da maneira que ela é, da maneira que Ele nos mandou ensinar. E aqui nesta noite estaremos falando um pouco daquilo que está acontecendo também nas atualidades, nos dias de hoje. Peço que todos possam acompanhar essa mensagem até o final. Como disse anteriormente no outro vídeo, se não puder estar acompanhando o vídeo todo no momento em que abrir, que chegar a notificação para os inscritos, que possam estar deixando para assistir no momento em que possa acompanhar de uma maneira mais tranquila, com tempo de estar buscando direção de Deus, buscando na palavra de Deus aceitações, para que nós possamos ser edificados por Deus, pela Tua palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vou estar lendo nesta noite, juntamente com todos que assim me ouvir, também peço que possam estar acompanhando na palavra de Deus, 2 Timóteo, a carta do apóstolo Paulo a Timóteo, sua segunda carta, capítulo 3, do versículo 1 ao 5, e capítulo 4 também, do versículo 1 ao 5. Capítulo 3, versículo 1, que nos diz assim: a extrema corrupção dos últimos dias. Sabe, porém, que nos últimos dias haverá tempos difíceis. 2. Pois os homens amarão a si mesmo, serão gananciosos, arrogantes, presunçosos, blasfêmios, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, serão sem afeição natural, incapazes de perdoar, caluniadores, descontrolados, cruéis, inimigos do bem, traidores, inconsequentes, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, com aparência de religiosidade, mas rejeitando o poder, afasta-se também desses. Capítulo 4, versículo 1, de uma certa maneira, continuação daquilo que Paulo estava falando para os últimos dias. Eu te exorto diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos pela sua vinda e pelo seu reino. Prega a palavra, insiste a tempo e a fora de tempo, aconselha, repreende, exorta com toda paciência, porque chegará o tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas desejando muito ouvir coisas agradáveis, ajuntarão para si mestres segundo os seus próprios desejos, e não só desviarão os ouvidos da verdade, mas se voltarão para fábulas, histórias, contos. Tu, porém, sê equilibrado em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um bom evangelista e cumpre o teu ministério. Amados irmãos, a gente pode ver Paulo exortando a Timóteo sobre coisas que aconteceriam nos últimos dias, que haveria tempos difíceis, homens inconstantes, gananciosos, presunçosos, que só pensam em si mesmos, gananciosos, homens que procurariam mais os seus próprios desejos, mais a sua própria vontade do que a vontade de Deus. E aqui há o primeiro ponto que eu quero destacar nesta noite. Infelizmente, hoje, dentro das igrejas, pastores, pregadores da palavra de Deus, pessoas que ensinam a palavra de Deus, infelizmente têm pensado mais no seu próprio eu do que na vontade de Deus. Nós vemos pessoas cada vez mais
visando aquilo que elas vão pregar, se vai ou não causar algum dano à imagem delas. Nós vemos pessoas cada vez mais preocupadas com a sua própria imagem. A palavra de Deus está falando de pessoas aqui que verdadeiramente escarneceriam o Evangelho. A gente vai ver várias coisas acontecendo, pessoas usando a palavra do Senhor para ganho próprio, para ganho material, como comércio dentro das igrejas. A gente vê pessoas enriquecendo através da palavra do Senhor, pessoas pregando prosperidade de uma forma incorreta, de uma forma a qual extorque o dinheiro das pessoas. E nós vamos ver também pessoas que se deixam levar para a sua própria vontade e muitas das vezes deixam de pregar contra esses atos errados, contra estas coisas que acontecem de formas incorretas. Pessoas se calam visando aquilo que vai acontecer com a sua imagem. O que eu quero destacar nesta noite é que as coisas estão caminhando cada vez mais para o fim, as coisas estão acontecendo cada vez mais, nos mostrando que a volta de Cristo se aproxima, como fala no primeiro versículo do capítulo 4, que Deus, na sua vinda, há de julgar os vivos e os mortos. E nós vamos ver que nesses últimos dias estas coisas aconteceriam. E nós vamos ver Paulo falando que as pessoas já não mais suportariam a sã doutrina, a palavra de Deus, assim como ela é, mas procurariam um mestre segundo aquilo que agradam os seus próprios desejos, mestres que vão falar apenas coisas que agradam aos seus ouvidos. E nós vamos ver isso de uma maneira cada vez mais frequente. Nós vamos ver pessoas enchendo igrejas que aceitam o homossexualismo, por exemplo, pastores que são homossexuais, homem casado com homem, mulher casado com mulher, dirigindo igrejas em nome de Jesus. E nós vemos esses lugares cada vez mais cheios, lugares onde que todas as coisas são aceitas, que Deus olha apenas o coração, que Deus não requer de nós mais uma vida em santidade, porque nós estamos no período da graça e podemos fazer qualquer coisa, como se a graça de Deus fosse barata para a nossa vida, fosse algo que não tivesse valor. E nós vemos cada vez mais lugares onde que tudo é permitido fazer, que a pessoa pode viver numa vida de pecado, a pessoa pode fazer aquilo que agrada aos seus próprios desejos e que não há mais problemas nenhum. E nós vemos cada vez mais pregadores, pastores, pessoas a qual tem o cargo e a responsabilidade de ensinar a palavra de Deus, ocultando algumas coisas para muitas das vezes não prejudicar a sua imagem, para muitas das vezes não ser visto como uma pessoa radical, porque hoje em dia as pessoas que procuram pregar a palavra são vistas como pessoas radicais, tagarelas, pessoas que querem julgar os outros. As pessoas confundem o julgar, que a palavra de Deus fala que não podemos julgar, pois não somos juízes, não podemos condenar ninguém, falar que ninguém vai para o inferno ou que ninguém vai para o céu. As pessoas confundem isso com falar a verdade, com falar a palavra de Deus. Nós vamos ver que quando Jesus esteve na face da terra, ele foi o pregador em que mais falou do juízo, em que mais falou do inferno, em que mais falou da condenação, em que mais exortou acerca dos falsos profetas, dos lobos escarnecedores, dos falsos ensinos. Nós vamos ver também todos os apóstolos nos exortando a tomar cuidado com falsos ensinamentos. E hoje em dia, infelizmente, pregadores querem adaptar o evangelho às pessoas, estão querendo adaptar o evangelho do Senhor a cada ouvinte. Se aquela pessoa concorda com isso, o evangelho permite. Se concorda com aquilo, o evangelho permite. Então as pessoas estão querendo adaptar o evangelho à pessoa que está ouvindo. Se a pessoa é um homossexual, o evangelho é adaptado a ela. Se a pessoa é uma feminista, o evangelho é adaptado a ela. Se a pessoa é um corrupto, o evangelho é adaptado a ela. E assim vai a todas as classes de pessoas que vivem de maneira que não agrada a Deus, de maneira a qual vem cada vez mais escandalizando a palavra de Deus, e estão adaptando o evangelho às pessoas, em vez de pregar o evangelho para que as pessoas possam ser mudadas e transformadas por eles. E o que eu quero trazer como lição para nós nesta noite é o que Paulo fala para Timóteo, que também serve para a nossa vida. Prega a palavra, insista, a tempo, a fora de tempo, que nós possamos exortar, corrigir, repreender com toda a paciência e longanimidade, com amor, mas também falando a verdade, a palavra de Deus assim como ela é e as coisas que ela requer. Antes de eu falar de alguns assuntos, irei citar alguns versículos que mostram isso que eu estou falando. Josué, capítulo 24, versículo 15, o que Deus vai nos falar através
de Josué é que o povo estavam ali adorando deuses pagãos, e Josué chama o povo para que possam tomar uma decisão. Escolham hoje a que Deus irá servir. Aos deuses de vossos pais, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então essa é uma atitude que nós temos que tomar. A qual Deus iremos servir? Iremos procurar agradar o mundo, como Paulo disse em Gálatas capítulo 1, versículo 10. Paulo falando, não procuro favor ou a graça dos homens, procuro agradar a Deus, pois se procurasse agradar os homens, eu não seria servo de Deus. Quem procura agradar o homem é servo do homem e não servo de Deus. Mateus 6, 24, Jesus vai falar que não tem como servir a dois senhores, ou de agradar um e aborrecer o outro, ou vice-versa. Primeira carta de João, capítulo 2, versículo 15, a palavra de Deus nos fala: não ameis o mundo, nem aquilo que no mundo há, pois aquele que ama o mundo, o amor de Deus não está nele. E o que a gente vai ver dentro desses versículos em comum é que nós, como cristãos, servos de Deus, temos que tomar uma decisão: a qual Deus serviremos? Se somos cristãos ou se adaptamos às coisas do mundo. Romanos 12 vai nos mostrar que não devemos nos amoldar às coisas do mundo. Não devemos mudar o nosso ser, o nosso jeito de ser, para que viemos adaptar os conceitos do mundo, mas que nós devemos ser a diferença para que o mundo possa chegar a Deus através da nossa vida. Somente assim somos sal da terra e luz do mundo, somente assim nós somos imagem de Cristo, somente assim nós podemos levar Cristo às pessoas, somente assim as pessoas podem ver em nós algo diferente para querer estar na presença de Deus assim como nós. Mas se nós procurarmos ser igual ao mundo, de maneira alguma nós teremos algo para que o mundo possa querer ter aquilo que nós temos. Igual muitas das vezes as pessoas querem adaptar a igreja ao mundo, colocar luzes, colocar luzes de boate, apagar as luzes da igreja, pintar a igreja de preto, colocar fumaça, colocar palco, achando que desta maneira vai atrair os jovens, vai atrair o mundo para a igreja. Só que pelo contrário, porque quando uma pessoa, assim como eu um dia procurei, e graças a Deus, Deus abriu o meu entendimento, os meus olhos, que eu precisava de uma mudança, e quando eu fui procurar mudar, fui procurar estar na presença de Deus, procurei uma igreja para estar indo. Então naquele momento eu queria mudança para a minha vida, eu queria poder estar largando tudo aquilo que eu fazia que não agradava a Deus. Mas infelizmente as pessoas adaptando a igreja, a pregação aos conceitos do mundo, as pessoas procuram um lugar onde que elas possam mudar de vida e seguir o caminho de Deus, e muitas das vezes esses lugares estão escassos, porque muitas das vezes esses lugares estão cada vez mais parecidos com o mundo. Não cobra mais a mudança das pessoas, não cobra mais a santidade, como a palavra de Deus diz: mantenha a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Louvado seja a Deus pelos homens de Deus que ainda há em nosso meio, pelas igrejas que pregam a palavra, e que nós cada vez mais possamos estar pregando a palavra de Deus assim como ela é, sem olhar aquilo que o mundo vai impor sobre a nossa vida. Em João 15, 18 em diante, Jesus vai nos mostrar sobre a questão do mundo rejeitar os discípulos. E Jesus diz: o mundo vos odeia, pois vós não sois do mundo. Se vós fosseis do mundo, o mundo vos amaria. Mas como não sois, como vos tirei do mundo, o mundo vos odeia. Mas antes de vós, o mundo também odiou a mim. Se vós, sendo servo, não pode ser melhor do que o vosso Senhor. Se o mundo me perseguiu e me odiou, também odiará a nós. Então Jesus ali vai nos mostrar várias coisas que aconteceria com os cristãos, com a igreja, com o servo de Deus. Perseguição por ser diferente, por não aceitar as coisas do mundo, que o mundo quer impor dentro da igreja. Então nós vamos ver que os cristãos serão perseguidos. Nós vamos ver que eles serão mortos, levados a tribunais. Só que Jesus falou: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, pois eu venci o mundo. Versículo maravilhoso, que muitas das vezes é até pregado de maneira até abundante, mas com um contexto totalmente diferente.
É claro que nas aflições no trabalho, na família, nós também venceremos através de Cristo, só que aqui está falando sobre a perseguição. Nós iremos vencer o mundo com Cristo Jesus. Em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Então muitas das vezes o cristão, com medo do mundo, com medo da rejeição, com medo da sua imagem ser manchada por ser uma pessoa que vive os princípios de Deus, acaba andando em direção ao mundo, em direção ao caminho largo, onde pode todas as coisas. Eu vi um vídeo hoje interessante, falando a seguinte frase e mostrando algumas imagens: se começasse a condenar por ser cristão, levar a julgamento, levar à morte, será que você seria um cristão tão suficiente para ser condenado? Será que haveria provas contra você, como você é um cristão verdadeiro, para poder ser condenado? Como estamos? Como está a nossa vida como cristão? Será que as pessoas olham para a gente e nos veem como cristão? Interessante que no mundo em qual vivemos, através desse jeito relaxado dos servos de Deus, em aceitar as coisas, achar que tudo é comum, Satanás tem usado estratégias para que cada vez mais possa vir atingir as estruturas da família, das crianças, dos adolescentes, e nós vamos vendo coisas malignas na sociedade, atingindo também o povo de Deus, e o povo de Deus vivendo de qualquer maneira, aceitando aquelas práticas como se fosse comum. É por isso que eu digo que nós, como os pregadores da palavra, encarregados de ensinar a palavra de Deus, nós temos que ensinar assim como ela é, para abrir os olhos daqueles que ainda estão visando viver uma vida digna diante de Deus, procurando viver uma vida voltada para Deus, pois nós temos a missão de levar o Evangelho e através da palavra de Deus, a qual liberta, a qual cura, a qual nos fortalece, sermos direcionados e guiados por ela através do Espírito Santo de Deus. E eu quero falar rapidamente de alguns temas nesta noite, a qual Satanás tem usado para implantar na mente das pessoas, na mente das famílias, de maneira até mesmo agressiva, principalmente nos últimos dias, e os cristãos estão calados, não se fala, não abre a boca, tem medo daquilo que o mundo vai dizer. E nós vamos ver no capítulo 3, versículo 12, na verdade, todos os que querem viver uma vida piedosa em Cristo, uma vida voltada na palavra de Deus, de Cristo Jesus, sofrerão perseguições, serão difamados, caluniados, serão difamados até mesmo pelos que estão em sua volta, próximo, todos aqueles que querem viver uma vida piedosa, uma vida voltada para a palavra. Mas o versículo 13 vai nos dizer: mas os homens maus e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. E nós temos a missão como servo de Deus, para que a cada dia anunciar a palavra, para que as pessoas que estão enganadas possam ter os seus olhos abertos. E uma das coisas que eu quero mencionar nesta noite é acerca do feminismo. O feminismo tem cada vez mais crescido esse movimento e entrando até mesmo dentro das igrejas. Essa que é a pior parte. As pessoas acham coisa comum, mas essa é a intenção de Satanás. E todas essas coisas que eu vou dizer, o pior que nos últimos dias que estamos vivendo, cada vez mais Satanás tem usado estratégias para atacar as nossas crianças. Nós vamos ver que desde o início, quando esse estado corrupto e satânico se sente ameaçado, aquilo que eles procuram atacar são as crianças. Quando o faraó se sentiu ameaçado do povo hebreu estar crescendo cada vez mais, o que eles foram fazer? Matar as crianças. Então nós vamos ver que ali eles vão matar todas as crianças do século masculino, vou até estar mencionando mais adiante, e eles vamos ver na história que sempre procuram atingir a criança, hoje não mais matando, mas trazendo a criança, ou melhor, levando a criança para o lado deles. E nós, como cristãos, temos a obrigação de estar ensinando e direcionando as pessoas no caminho do Senhor. O feminismo, muitas pessoas até falam que concorda por achar que o feminismo está voltado na questão de machismo, na questão de não agredir mulher, na questão de não tratar a mulher de qualquer maneira. Isso é claro que todos nós como cristãos, nós concordamos que a mulher tem que ser bem tratada, o marido tem que tratar a mulher como uma parte frágil, o marido tem que amar a mulher assim como Cristo amou a igreja, é o que a Bíblia nos diz.
Eles estão até tentando colocar a Bíblia como contra a mulher, só que isso é uma coisa totalmente absurda, porque a Bíblia, principalmente através da vinda e morte e ressurreição de Cristo, passou a valorizar muito mais a mulher. Nós vamos ver que, pelo contrário, é o mundo que desvaloriza a mulher. Todas as coisas, propaganda, tem que estar desvalorizando a mulher, o seu corpo, colocando a mulher praticamente nua nas telas, em todas as propagandas, e cada vez mais desvalorizando a mensagem a visão da mulher nas mensagens que são mostradas para as pessoas através da mídia. E nós vamos ver que o feminismo, ele vem desde o século XIX. No século XIX iniciou o feminismo liberal, a qual ali já se começava a defender que a mulher poderia estar no mesmo lugar que o homem, no poder, na política, que ela poderia fazer tudo o que o homem pode fazer. E nós vamos ver desde o início, sempre na palavra de Deus, nos mostrando o homem como cabeça da mulher, o homem como estando na frente. E nós vamos ver que isso, infelizmente, tem entrado dentro das igrejas. A palavra de Deus é bem clara quando proíbe qualquer cargo ministerial e ministração, ensinos femininos, só que através de movimento diabólico. Por isso que eu estou falando, nós como cristãos não podemos deixar que o mundo nos cale e não podemos passar a concordar com práticas que veio de movimentos diabólicos, nos calando e deixando de viver a palavra de Deus assim como requer de nós, com medo de perseguição, com medo de processo, com medo até mesmo de prisão. O que Jesus falou que sofreríamos, aquilo que Jesus falou que passaríamos cada vez mais é o que nos dá mais medo, e assim procuramos adaptar ao sistema do mundo para agradar os homens e não a Deus. E nós vamos ver que através desses movimentos, a qual cada vez mais a mulher foi ganhando mais força na sociedade e acabando com a visão masculina no meio da sociedade, a igreja foi aderindo, e ali mulheres passou a ministrar, mulheres passou a ensinar a palavra de Deus, mulheres passou a dirigir igrejas, através do movimento que começou desde o século XIX, onde que a mulher tinha que estar em todo lugar onde o homem pode estar, pois ela não é inferior ao homem nisso. É claro que a mulher não é inferior, só que cada um dos dois tem papéis diferentes, funções diferentes. A mulher é uma bênção, principalmente na obra de Deus, em poder estar ajudando o seu marido na caminhada cristã, só que os papéis são diferentes. E nós vamos ver que esse movimento foi cada vez mais crescendo e tendo vários nomes, e iniciou o pior em 1968, que é o feminismo radical, onde que eles não só mais queriam esse direito, mas eles queriam tais coisas que eu estarei lendo, que é definir a abolição do conceito de gênero, criando um mundo onde genitais sejam só mais uma característica física. Traduzindo, apenas os órgãos genitais dos homens e mulheres seriam a única diferença entre eles. Assim, não faria sentido pensar em mulheres cisgêneros ou transgêneros, pois nem sequer deveria existir a categoria mulher. Esse movimento que veio com a força muito mais diabólica e cada vez mais crescendo, agora não só quer ter direitos para as mulheres iguais a dos homens, como quer colocar que o gênero é a única coisa que diferencia, é apenas o órgão genital, que homem pode ser mulher, que mulher pode ser homem. Aí a gente vê a ideologia de gênero iniciando desse movimento, que é muitas das vezes aceitado pela maioria esmagadora do cristão, em que menino pode ser menina e menina pode ser menino. Elas defendem até mesmo que cores diferentes, não pode haver cores diferentes nem para homem nem para mulher, que a única diferença que tem que ser o órgão genital. E nós vamos ver até mesmo elas falar da exclusão do sexo feminino. Mas o que elas querem não é excluir o sexo feminino nem igualdade. Ela quer cada vez mais acabar com o lado masculino da história. Nós vamos ver isso, é uma questão comunismo, uma questão comunista. Quando eu disse da questão de Faraó exterminar os meninos e falei que ele está dizendo, porque que desde o início, quando há risco para a sociedade, os meninos eram exterminados, porque em toda a história nós vamos ver que as guerras são feitas através dos homens. Então o Estado comunista, juntamente com o movimento feminismo, LGBT, cada vez mais quer acabar com o homem para que a sociedade possa ficar mais flexível às vontades deles. Nós vamos ver que cada vez mais, sem a presença masculina, que tem mais
por sua questão natural de impor, de ser mais explosivo, de buscar os direitos, que hoje em dia está ficando cada vez mais escasso, porque eles querem acabar com o lado masculino dos homens, quer fazer com que os próprios homens sejam cada vez mais afeminados e assim não teriam mais esse problema com o homem. Nós vamos ver que é toda uma questão diabólica por trás disso, que cada vez mais tenha menos homens para procurar lutar. Não que a mulher não faça isso, só que há uma questão muito diferente. Há muitas mulheres que são capacitadas para até mesmo governar um país, para fazer coisas que os homens fazem desde o princípio, como há homens que é muito capacitado a fazer funções de mulher, principalmente função do lar, homem que faz funções bem feitas. Só que uma coisa é a pessoa fazer algo e dar certo, outra coisa é estar correto. Eu vou dar exemplo simples. Uma coisa são pessoas organizar planos e assaltar bancos e dar tudo certo, a polícia não pegar eles, mas isso é correto? Uma coisa é um presidente ser corrupto e passar anos roubando e dar tudo certo, não ser preso, mas isso é correto? Uma coisa é ter um pastor, uma pessoa dirigindo uma igreja de maneira incorreta, de uma maneira a qual vem enriquecendo a custa dos irmãos, que não vem pregando a palavra como ela é, e esse pastor está na frente da igreja e está dando certo, ele continua ali, mas é correto? A gente tem que entender como cristão que há um grande dia em qual haverá o julgamento da igreja, em que todas as coisas que são feitas, até mesmo que estão dando certo, mas que não são corretas, Deus vai requerer, como nessa questão que eu citei, da questão do ministério feminino. Muitas das vezes as pessoas falam, mas fulano é uma bênção, está dando certo. Muitas das vezes aparentemente está sendo uma bênção, mas está correto? O que Deus requer? E muitas das vezes nós vamos ver, nessa questão do feminismo, o homem cada vez mais ficando em segundo plano. E agora as mulheres não querem mais ter o mesmo direito que o homem. Agora as mulheres querem ser superior aos homens. As mulheres agora querem estar no estado mais elevado. Então nós vamos ver coisas diabólicas entrando dentro das casas dos cristãos. Outra questão, vem o LGBT, que iniciou um ano após ao feminismo radical, em 1969, em que eles querem ter todos os direitos em meio à sociedade, em estar de uma maneira exposta, assim como eles acham que é natural, sem nenhum preconceito. Assim como as mulheres iniciou lá no século XIX, procurando seu direito na sociedade, o movimento LGBT procura a mesma coisa. E nós cristãos, se nós continuar calados, daqui a pouco eles estarão dominando, assim como na maioria das vezes as mulheres estão, como eu já disse, pregando, pastoreando. Daqui a pouco nós vamos ver cada vez mais pastores homossexuais, mulheres, isso cada vez mais entrando dentro da casa do Senhor, como já existe, como eu já citei no início, pastores homossexuais, homens que são casados com homens, e nós vamos ver que essa questão vai muito mais, muito além da questão apenas do sexo. As pessoas acham que o movimento LGBT, que o movimento da ideologia de gênero, do feminismo, vai apoiar apenas essa questão ou não, mas eles acham e defendem que nós podemos ser aquilo que nós queremos. E nós vamos ver vários exemplos visíveis aí, exposto até mesmo no Google, basta a gente pesquisar e estudar. Eu vou citar apenas um exemplo de um bancário, Richard Hernandes, do Arizona, Estados Unidos. Esse bancário, ele gastou R$295 mil para fazer aplicações no corpo. Primeiramente, esse homem, ele quis ser mulher e deixar de ser homem, e fez uma transformação transexual para passar a ser uma mulher transgênero. Não satisfeito, ele passou a querer ser um dragão e passou a mudar todo o seu corpo para ficar parecido com um dragão. A ideologia de gênero defende que a pessoa ela deve ser reconhecida assim como ela pensa que é. A gente vai ver vários casos de homem que diz ser pássaro, de homem que diz ser cachorro, mulher que diz ser gato, extraterrestre. E o que isso vem para fazer? Isso vem para tirar cada vez mais os conceitos e princípios de Deus da sociedade, os princípios cristãos da sociedade, pois nós somos filhos de Deus, nós somos filhos do Altíssimo, nós fomos comprados com o sangue do Cordeiro, nós não somos nenhum animal, nós não somos nada
além daquilo que Deus tem para que nós sejamos. Nós somos homens, nós somos mulheres. O inimigo tem usado estratégias para destruir a família cristã, para destruir a igreja do Senhor, colocando coisas abomináveis dentro da casa de Deus. E o que eu quero trazer para os irmãos nesta noite é que, apesar dos movimentos que estão cada vez mais crescendo e das perseguições que levanta ao nosso nome, quando nós resolvemos abrir a nossa boca para defender a vontade de Cristo, para pregar o Evangelho, pregar a palavra assim como ela é, assim como Paulo mandou que Timóteo fizesse, insistir em pregar a palavra, a sã doutrina, por mais que muitos não suportarão nos últimos dias, por mais que muitos buscarão ouvir doutrina que agrada apenas os seus ouvidos, buscando falsos mestres, se entregando a fábulas, nós sinceros que buscamos estar adorando ao Senhor, buscando estar agradando ao Senhor e vivendo uma vida piedosa com Ele, temos que cada vez mais pregar a Tua palavra, temos que cada vez mais expor as coisas que o inimigo tem feito para que possa atingir as nossas mentes. Tem até mesmo um brinquedo que hoje é uma febre até mesmo em meio ao cristão, Pop It, um brinquedo que é das cores que o LGBT tem como bandeira, e que os cristãos vai comprando aquilo e fazendo com que aquilo se divulgue e se propague de uma maneira tão grande. E nós vamos ver coisas simples que o inimigo vai usando para entrar dentro da nossa casa e colocar na cabeça da criança que aquilo é normal, porque ela vai crescer vendo aquilo, ela vai crescer brincando com aquilo, e ele já vai ter estratégia para quando ela estiver mais velha, estar acostumada com as coisas que eles impõem, porque eles têm umas bandeiras, eles têm a bandeira que defende o movimento dele, das cores das coisas que as crianças sempre teve. Essas cores estão em brinquedos, estão em capa de celulares, estão em camisas, estão em todas as coisas, na televisão toda hora passa comerciais defendendo estas coisas. E nós, assim como Josué, temos que tomar uma decisão. O que nós queremos dentro da nossa casa, para os filhos, para a família? Queremos coisas que agradam a Deus, coisas que venha exaltar o nome de Deus através da nossa conduta, ou queremos coisas que vêm na nossa casa disfarçado, coisas diabólicas, a qual não está dentro da vontade de Deus, que está tentando cada vez mais conduzir as crianças para o caminho maligno, para o caminho da perversão, e cada vez mais procurar destruir a família de Deus. E o recado que eu dou nesta noite é para todos que pregam a palavra, que insista em pregar a palavra assim como ela é. Nós temos que pregar a palavra de Deus assim como Ele deixou para nós pregarmos. Não temos que adaptar a palavra de Deus a cada classe de pessoa. Não temos que pregar a palavra assim como as pessoas querem ouvir. Porque aqui a palavra de Deus fala bem claro que as pessoas procurarão doutrinas conforme agrada os seus ouvidos. Elas procuram nos lugares aonde não agrada a Deus. E que nós não possamos adaptar a igreja do Senhor a estar pregando mensagem de acordo com as pessoas querem ouvir. Nós temos que pregar assim como Jesus pregou, assim como João Batista anunciou, pregar o arrependimento, temos que pregar o reino do céu, temos que pregar o juízo, temos que pregar que Deus cura, que Deus batiza com o Espírito Santo, que Deus salva, que Deus leva o homem para o céu. Não temos que pregar coisas a qual o homem queira ouvir. Que nós cada vez mais possamos voltar o nosso coração para o Senhor, que nós cada vez mais possamos buscar agradar a Deus e não ao homem, que nós cada vez mais possamos estar voltado em fazer a vontade do Deus Altíssimo, pois foi Ele que entregou o seu único Filho para morrer por amor de nós. João 3,16 fala que Ele amou o mundo de tal maneira que entregou o único Filho para morrer pelos nossos pecados. Que Deus possa abençoar a todos em nome do Senhor Jesus Cristo.